A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Uma palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. E também você vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer, até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade.
Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus ou Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas do seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando, interagindo conosco. Não deixe também de seguir ou se inscrever, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando nesse momento, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, diretamente de cima do monte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença de cada um de vocês, que todos vocês possam ser muitíssimos abençoados. Vamos aqui dar início às nossas orações, para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ED. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos purificando e nos libertando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas elas numeradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio da oração.
para dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui, a oração de número 16. Vamos aqui na oração de número 16, que diz assim: Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e que toda obra maligna, através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, saia agora dessa vida, dessa residência, dessa empresa, desse comércio e desse veículo, através da tua santa palavra sendo ministrada, que é viva, é vida, é espírito e vivifica, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Escolha aí agora um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem, o adoram em Espírito e em verdade. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Graças a Deus. Escolha aí o seu número de 1 a 24. Vamos aqui ao sorteio. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. O livro de 2 Coríntios contém 13 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Coríntios para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. 2 Coríntios, capítulo 2, contém 17 versículos, que diz assim: o bom perdão para o arrependimento. Diz assim nos versículos 5, 6 e 7. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vós não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-los, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Malaquias, contém 4 capítulos. Livro de Malaquias, que contém 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Malaquias, capítulo 4. Para os rebanhos de número... Para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. Malaquias, capítulo 4, contém apenas 6 versículos, que fala sobre o dia do Senhor. Nos versículos 1, 2 e 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. O livro de 1 Coríntios contém 16 capítulos. Capítulo 15 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 15 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 15 contém 58 versículos, que diz assim, fala sobre a glorificação. Nos versículos 51, 52 e 53 diz assim: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é incorruptível se resista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortabilidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Escolha aí o seu número de rebanho para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Saiu agora o rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e 21, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué, que contém 24 capítulos. Josué, capítulo 17, para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Josué, capítulo 17, contém 18 versículos, que diz assim: a herança da meia tribo de Manassés, nos versículos 5, 6 e 7. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele, e os outros filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade, e o limite de Manassés foi desde Azer até Miqumetate, que está de fronte de Siquém, e estende-se este limite à direita até os moradores de Entapuã. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. 20, par, e 19, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Eclesiastes, contém 12 capítulos. Livro de Eclesiastes contém 12 capítulos. Capítulo 12 do livro de Eclesiastes para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Eclesiastes, capítulo 12. Capítulo 12 contém 14 versículos, que diz assim: conselhos diante da brevidade humana, nos versículos 12, 13 e 14. E demais disto, filho meu, presta atenção, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho.
Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas também verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu agora o rebanho de número 18 par e rebanho de número 17 ímpar. 18 par e 17 ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó contém 42 capítulos. Vamos aqui no livro de Jó. Capítulo 6 do livro de Jó, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Jó, capítulo 6, contém 30 versículos, que diz assim: Jó responde a Elifaz, nos versículos 12, 13 e 14. E porventura a minha força, a força da pedra ou de cobre, a minha carne, ou não está em minha a minha ajuda, ou desamparou-me a verdadeira sabedoria. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei apresentando para vocês uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei lendo para vocês a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falar mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração, sorteio de mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 6. Vamos aqui na oração de número 6. Glórias ao nosso Senhor Deus. Diz assim na oração de número 6. Senhor Deus, haja paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, em todos os setores dessa casa, em todos os setores desse local de trabalho e desse veículo. E que chegue agora a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então escolha aí o seu número de 1 a 24.
para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. 1 Timóteo contém 6 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 Timóteo para o rebanho de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. 1 Timóteo, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, contém 20 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo saudando e advertendo os seus discípulos. Nos versículos 3, 4 e 5. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Efeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Lamentações, 5 capítulos. Livro de Lamentações contém 5 capítulos. Vamos aqui no livro de Lamentações, capítulo 4, para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. Contém 22 versículos o livro de Lamentações, capítulo 4, que diz assim: o cerco de Jerusalém. Nos versículos 17, 18 e 19. Os nossos olhos desfaleciam esperando o nosso vão socorro. Olhávamos atentamente para uma nação que não nos podia livrar. Espiaram os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Está chegando o nosso fim. Estão cumpridos os nossos dias, porque é vindo o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias dos céus, sobre os montes nos perseguiram. No deserto nos armaram ciladas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Reis, 22 capítulos. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. 1 Reis, capítulo 8, para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. 1 Reis, capítulo 8. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 8 do livro de 1 Reis contém 66 versículos, que diz assim: a bênção sobre o povo, nos versículos 57, 58 e 59. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe.
inclinando a si o nosso coração, para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, que ordenou a nossos pais. E que estas minhas palavras com que suplique perante o Senhor estejam perto diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu povo e o juízo do seu povo Israel. De dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Tito, 3 capítulos. Tito contém 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Tito, para o rebanho de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Tito, capítulo 1, contém 16 versículos, que diz assim: combater os falsos mestres, nos versículos 12, 13 e 14. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e de número 23, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Tiago, contém 5 capítulos. Livro de Tiago, que contém 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Tiago, capítulo 2. Vamos aqui no livro de Tiago, no capítulo 2. Contém 26 versículos, que diz assim: fé e obras. Nos versículos 22, 23 e 24. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro último rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. 16, par, e 15, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares contém 8 capítulos. Capítulo 7 do livro de Cantares. Cantares de Salomão, que diz assim: contém 13 versículos. Nos versículos 11, 12 e 13 diz assim: vem, ó amado meu, saiamos ao campo, passeamos as noites nas aldeias, levantemo-nos de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se já aparecem as terras, uvas, se já brotam as romãzeiras. Ali te darei os meus amores. As mandrágoras exalam o seu perfume, e as nossas portas a todo gênero de excelentes frutos, novos e velhos. Ó amado meu, eu os guardarei para ti. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, estarei lendo para você mais uma das nossas mais
de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei lendo para vocês a denúncia de número 75, que diz assim: as leis que continuam na graça. Muita atenção nessa denúncia de número 75, dentre as mais de 70 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que há 3 leis na Bíblia Sagrada que não foram anuladas pelo Senhor Jesus ou Cristo, sendo elas a lei do Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus ou Cristo, a lei do próprio Senhor Jesus ou Cristo e a lei dos apóstolos do Senhor Jesus ou Cristo. Uma das leis dos apóstolos são as classes dos trabalhadores nas obras. E atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas leis não existiam ou que elas foram anuladas, na Bíblia Sagrada vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 36, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Mas lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Saiu a oração de número 15. Oração de número 15. Vamos aqui na oração de número 15 para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, que diz assim, na oração de número 15. Senhor Deus, haja a destruição de todo o mal agora, onde chegar essa palavra, que tem poder e que vivifica agora, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Essa vida, essa casa, esse local de trabalho e esse veículo, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora eu peço a vocês, escolha aí o número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo estando aqui presente para estar sorteando um livro e um capítulo, porque somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo estar aqui presente para estar sorteando e levando uma palavra que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de 1 a 24, que no final dessa nossa live estarei sorteando 24 números para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos aqui ao sorteio, dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Saiu agora o livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo contém 40 capítulos. Capítulo 28 do livro de Êxodo. Vamos aqui no capítulo 28 do livro de Êxodo. 28 contém 43 versículos, que diz assim: Urim e Tumim, nos versículos 32, 33 e 34. E uma abertura para a cabeça haverá no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha será para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul, de púrpura e de carmesim, ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio de lás ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Haverá nas bordas do manto ao redor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Miqueias contém 7 capítulos. Capítulo 3 do livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 3. Miqueias, capítulo 3, contém
12 versículos, que diz assim: a crueldade dos príncipes, nos versículos 2, 3 e 4. A vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, lhes arrancais a pele, lhe esmiuçais os ossos e os reparti como para a panela e como carne dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel, que contém 12 capítulos. Capítulo 11 do livro de Daniel. Vamos aqui no livro de Daniel, capítulo 11. Contém 45 versículos que fala sobre a invasão romana, nos versículos 37, 38 e 39. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá, mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará, com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis, com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Amós, 9 capítulos. Amós, 9 capítulos. Vamos aqui no livro de Amós, 9 capítulos. Amós contém 9 capítulos. Capítulo 9 do livro de Amós. Capítulo 9 do livro de Amós contém 15 versículos, que fala sobre a certeza da desolação, nos versículos 2, 3 e 4. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. Se subir ao céu, dali os farei descer. E se eles se esconderem ao cume do Carmelo, buscá-lo-eis e dali os tirarei. Se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os picará. E se forem em cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, que os mate. Eu porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Ezequiel, 48 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22. Contém 31 versículos, que diz assim: fala sobre o forno ardente, nos versículos 14, 15 e 16. Porventura estará firme o teu coração, porventura estarão fortes as tuas mãos, nos dias em que eu tratarei contigo, eu, o Senhor, o disse e o farei. E espalhar-te-ei entre as nações, dispersar-te-ei pelas terras, e porei fim à tua imundícia. E tu serás profanada em ti mesma aos olhos das nações, e saberás que eu sou o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Números, 36 capítulos. Números, 36 capítulos. Capítulo 35 do livro de Números. Números, capítulo 35. Vamos aqui no livro de Números,
contém 34 versículos, que diz assim: as cidades dos levitas, nos versículos 2, 3 e 4. Dá ordem aos filhos de Israel, que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas, em quem habitem, e também aos levitas darei arrabaldes ao redor delas, e terão estas cidades para habitá-las, porém os seus arrabaldes serão para o seu gado e para os seus bens, e para todos os seus animais, e os arrabaldes das cidades que darei aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração, para tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma e alguma maneira, e também para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então escolha aí o seu número de 1 a 24, que daqui a pouquinho o Espírito Santo do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu agora a oração de número 14. Oração de número 14, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos ser livres e libertos de todo o mal. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão. Não deixe de escolher aí o seu número de 1 a 24, que daqui a pouquinho o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, sem dogma, sem manipulação, sem sentimento ou emoções dos seres humanos. Somente o Espírito Santo estando aqui, sorteando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Graças te dou, Senhor. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. 2 Tessalonicenses contém 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, contém 18 versículos, que diz assim, fala sobre o anticristo. Perdão, capítulo 3, que diz assim, pedido de oração, nos versículos 2, 3 e 4. E para que sejamos livres dos homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. E confiarmos quando a vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandarmos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem também a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Saiu agora o livro de Juízes, que contém 21 capítulos. Juízes, 21 capítulos. Capítulo 17 do livro de Juízes. Juízes, capítulo 17. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 17 contém 13 versículos, que diz assim, o levita na casa de Mica, nos versículos 10, 11 e 12. Então lhe disse Mica, fica comigo e seja meu pai sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, vestuário e sustento. E o levita entrou, e consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro
Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel, 31 capítulos. Capítulo 18 do livro de 1 Samuel. Vamos aqui no capítulo 18 do livro de 1 Samuel. Contém 30 versículos, que diz assim: o casamento de Davi, nos versículos 20, 21 e 22. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. E Saul disse: eu lhe darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: falei em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Isaías, 66 capítulos. Isaías, 66 capítulos. Capítulo 27 do livro de Isaías. Capítulo 27 do livro de Isaías. Contém 13 versículos, que diz assim: Deus ama e salva seu povo. Nos versículos 3, 4 e 5. Eu, Senhor, o guardo, aguardo, e cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano de noite e de dia, e guardarei. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim? Perdão. Na guerra, eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Gênesis, 50 capítulos. Capítulo 43 do livro de Gênesis. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Gênesis, capítulo 43, contém 34 versículos, que fala assim: os irmãos de José descem outra vez ao Egito. Nos versículos 12, 13 e 14. E tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também o vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem, e Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco vosso outro irmão e Benjamim, e eu, se for desfilhado ficarei. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Joel, 3 capítulos. Joel contém 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Joel. Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1, contém 20 versículos, que fala sobre a praga dos gafanhotos, nos versículos 14, 15 e 16. Santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciões e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor: ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos,
a alegria e o regozijo da casa de nosso Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Estarei lendo para vocês agora a revelação das nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui estarei lendo para vocês uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui a denúncia de número 77, que diz assim: muita atenção nessa denúncia de número 77 das mais de 70 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Cristo e o Espírito Santo são 3 seres distintos um do outro. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 38 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês estarem aí meditando e escolhendo o número de 1 a 24 para agora, no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus está falando ao seu coração, sem dogma, sem manipulação ou sentimento do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui presente para te enviar um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí. Para agora, o Espírito Santo está te enviando um livro e um capítulo para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 2. Se você escolheu o número 11, Malaquias, capítulo 4. Número 9, 1 Coríntios, capítulo 15. Número 5, Josué, capítulo 17. Número 23, Eclesiastes, capítulo 12. Número 13, Jó, capítulo 6. Número 19, 1 Timóteo, capítulo 1. Número 7, Lamentações, capítulo 4. Número 20, 1 Reis, capítulo 8. Número 14, Tito, capítulo 1. Número 15, Tiago, capítulo 2. Número 24, Cantares, capítulo 7. Número 12, Êxodo, capítulo 28. Número 1, Miqueias, capítulo 3. Número 3, Daniel, capítulo 11, para você que escolheu o número 3. Número 17, Amós, capítulo 9. Número 21, Ezequiel, capítulo 22. Número 10, Números 35, capítulo 35. Número 18, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 22, Juízes, capítulo 17. Número 2, 1 Samuel, capítulo 18. Número 16, Isaías, capítulo 27. Número 8, Gênesis, capítulo 43. E número 4, Joel, capítulo 1.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui às nossas finalizações. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Diz assim: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais. Seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos na @AIG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando um contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém, Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que ficou comigo até o final. Agradeço imensamente a presença dele, agradeço a presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo para conhecer a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus nos conduzindo da melhor forma e melhor maneira para glorificarmos e exaltarmos mais e mais o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E não deixem de curtir, comentar, compartilhar e interagir conosco para vocês estarem fazendo a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na nossa próxima live, 18 horas e 7 minutos, de segunda a sexta.